Olá e seja bem-vindo a mais um vídeo sobre carreira na Alemanha. Meu nome é Clarissa e esse é o canal Abrindo Parênteses, onde eu dou várias dicas sobre o mercado de trabalho e falo um pouco sobre a minha vida aqui na Alemanha. No vídeo de hoje a gente vai conversar com a Karine, que é profissional de TI aqui em Munique. Ela veio para a Alemanha um pouco por vontade e um pouco por convencimento e hoje ela vai contar pra gente como que foi a jornada até ela encontrar o emprego que ela tem hoje, quais que foram os principais aprendizados e, claro, dar várias dicas para você que também quer trabalhar com TI aqui na Alemanha. Oi, gente! Eu estou aqui com a Karine. Seja muito bem-vinda ao Carreira na Alemanha. Para a gente conversar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre de onde você é no Brasil, o que você estudou, o que você fazia antes de vir para a Alemanha. Então, olá pessoal, meu nome é Karine, eu sou gaúcha, meu sotaque não vai negar ao longo da entrevista. Eu sou formada em ciência da computação, tenho mestrado, sempre trabalhei na área de tecnologia, desde 2008, vou entregar a minha idade, mas tudo bem. Eu sempre trabalhei em diferentes posições dentro da área de tecnologia, desde desenvolvimento de sistemas, suporte, análise de negócios, tudo mais. E o meu último trabalho, antes de vir para a Alemanha, eu trabalhava como analista de negócios, que é uma posição em que a gente faz meio que a ponte entre as áreas de negócio, era uma grande empresa, então eu fazia a ponte entre a área de negócio e a equipe técnica, né, para traduzir em soluções. E ali também eu trabalhei com melhoria de processos, automação de processos nessa empresa, né, que a gente tinha uma meta de reduzir papel, então a gente automatizava muito os processos para o digital. Então esse foi meu último trabalho antes de vir para cá. E o que fez tu vir para a Alemanha? Assim, foi um acontecimento, foi uma decisão, foi uma coisa que tu queria muito? Como que foi esse processo? Então, essa é uma longa história. O meu marido trabalha numa empresa alemã. A gente morava em Florianópolis e tem uma filial lá, né? E ele sempre recebia convites para vir trabalhar aqui em Munique, na sede aqui em Munique. E aí, eu sempre tive muito medo, né? Então, ele já trabalha lá há mais de 10 anos e ele sempre ficava, que tal a gente morar fora e tal? E eu sempre tive muito, muito medo. Eu não sei explicar, assim, medo do desconhecido, né? E tudo mais. E nunca consegui, assim, ter coragem de me arriscar com ele. E aí, em 2016, estava acontecendo aquela crise no Brasil, né, muitas empresas estavam demitindo, estava acontecendo, assim, uma crise bem complicada. E no meio dessa crise, assim, essa grande empresa que eu trabalhava também estava passando por ela, estava acontecendo muitos desligamentos e tudo mais, e isso estava mexendo muito, assim, comigo, porque eu gostava muito de trabalhar lá e, embora eu não tivesse sido desligada, muitos colegas meus foram, pessoas que eu tinha um relacionamento, assim, muito próximo dentro da equipe, e aí, tu sabe, né, quando os colegas de trabalho vão, parece que tu fica meio sem chão, as coisas mudava a gestão o tempo todo. E isso desestabiliza muito a rotina de trabalho, porque as coisas não fluem mais do jeito que você está acostumado, e aí, de repente, vem uma liderança diferente, as prioridades mudam e acaba ficando um ambiente um pouco esquisito mesmo, para trabalhar. Sim. É complicado. E foi isso que aconteceu lá. E aí, por mais que eu estivesse numa posição confortável, digamos assim, para minha carreira, né, eu gostava do que eu fazia, eu estava numa posição legal, tinha um bom salário e tudo, mas aquilo me desestabilizou de certa forma que, quando ele me falou, que tal a gente ir? Eu falei, vamos, é agora. Tipo, né, não vamos pensar duas vezes, é esse o momento. E aí foi meu pai sempre falava para mim assim, você precisa aprender o momento certo de perguntar as coisas para as pessoas, entendeu? Porque aí a resposta ali que você está esperando vai variar em função disso. Então, a primeira dica, você que quer convencer o seu cônjuge, espere o momento adequado. É uma boa, hein? Mas assim, até não tinha comentado, mas em 2015 eu vim passear aqui em Munique, né? A gente passeou pela Europa e eu não conhecia, então eu acabei conhecendo Munique e assim, me apaixonei pela cidade, né? Eu sempre falo que se tu conhece primeiro Munique e antes de outras cidades, assim, acaba ficando complicado, porque tu sempre vai achar defeito nas outras cidades. E aí eu, assim, fiquei muito encantada
E aí eu acho que isso também ajudou a tomar essa decisão, sabe? Então, outra dica também é que se a pessoa tiver oportunidade, né, conheça o lugar para onde está querendo ir, tenha essa vivência, anda de metrô, vai no mercado, sabe? Porque a vivência que eu tive aqui em Munique foi bem legal. A gente ficou, assim, umas 2 semanas, eu acho, aqui, e a gente ficou num apartamento. Vocês não fizeram, tipo, um turismo, passa 3 dias, assim, e vai? Não, a gente ficou aqui, tipo, era a nossa base aqui, mas a gente viajava para outros lugares, né? A gente foi para Paris, para outros lugares, legal. mas, tipo, a gente ficou. Tinha uma colega do meu marido que estava em férias e a gente ficou 2 semanas, mais ou menos, no apartamento dela, cuidando do gato dela. Ai, então, que legal! Então, eu tive uma experiência bem de cidadão, assim, sabe? Eu entendi como funcionava o lixo, como funcionavam as construções aqui na Alemanha, como que funcionava a vizinhança, que no caso não funciona, né? Muito, então eu tive que essa vivência, assim, de como é morar no lugar. E isso foi muito legal, porque aí isso também me motivou um pouco mais a querer, né, ter essa experiência de morar aqui. E passa muito mais segurança também, né? Porque você sabe que não tá indo para um lugar que não sabe bem o que esperar, né? Pelo menos você tá familiarizado e tal. E como vocês chegaram a morar mesmo na cidade, até é legal para ter uma noção, assim, de aonde que vale a pena morar, né? Tipo, quais que são os lugares que são mais bem conectados, assim, com o transporte público e tal. Então, isso aí, bem legal. Se tiver essa oportunidade, foi na verdade uma oportunidade bem legal, assim, porque aí a gente não gastou com hospedagem, porque a gente estava cuidando do gato, a gente teve essa experiência de morar, assim, então foi muito legal, assim, super recomendo quem puder fazer isso, né? E isso, assim, motivou. E aí a gente tomou essa decisão no final de 2016, que a gente é muito assim, né? Vamos. Então, beleza. Aí começamos a encaminhar visto, como ele já ia ter, né, um contrato de trabalho, fica muito mais fácil. Mas aí vocês dois, digamos, ele viria com um visto de trabalho, porque estava atrelado a essa empresa, e aí você viria como acompanhante dele, né? Com aquele visto de reunião familiar, isso? De reunião familiar. O visto dele, ele é aquele visto que é vinculado ao trabalho mesmo. Ele não é o Blue Card, no caso, que tu pode trocar de trabalho, né? Ele era vinculado só a essa empresa. Se ele trocar de empresa, ainda ele trabalha lá, né? Mas se ele quiser trocar, ele tem que trocar o visto também. E eu viria com reunião familiar. E a gente encaminhou toda a documentação lá no Brasil, né? Juntamos toda a documentação no consulado, a gente encaminhou lá em Porto Alegre. Deu um pouco de trabalho juntar toda a documentação e tudo e tal, mas foi muito bom a gente ter feito isso, porque aí, tipo, o nosso visto, ele ficou pronto super rápido, eu acho que foi nem um mês, assim, ele já ficou pronto, aquele primeiro visto que tu recebe já para vir morar. Na verdade, tu já deve ter falado em alguma entrevista, né, mas tu pode entrar na Alemanha e ficar 3 meses aqui, como turista, digamos assim, mas a gente resolveu fazer isso tudo lá no Brasil antes, para já agilizar, né, quando fosse tirar o visto aqui. Mas tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque eu sei que tem alguns vistos que você precisa, pelo menos, iniciar o processo lá no Brasil. Eu não sei se esse é o caso, na verdade, mas eu sei que tem alguns vistos que você precisa, pelo menos, iniciar o processo antes de vir no seu país de origem, né? Seja no Brasil ou outro país e tal. E tem outros, por exemplo, de reunião familiar, que você pode fazer aqui na Alemanha, não precisa. Então, por exemplo, seria possível, de repente, se fosse urgente a vinda dele para cá, que daí ele fizesse o visto dele primeiro, e aí você fizesse o seu visto aqui, por exemplo, seria uma solução. Mas tem que ficar meio ligado aí com essas coisas. Mas, assim, eu diria, a recomendação, eu acho que é sempre começar no país de origem. Porque porque você fala o idioma, né? Tem isso também, e assim, para garantir, né, para não ter nenhum problema, porque isso, na verdade, o que aconteceu? Aí a gente veio para cá, agora em março vai fazer 4 anos que a gente veio, né, dia 28 de março, e quando a gente foi encaminhar o nosso visto aqui em Munique, foi muito rápido também, porque eles já tinham toda a documentação, a gente levou pouca coisa, assim, era meio que a confirmação do visto, sabe? Então, eles já pegaram no sistema e tudo, então, assim, agilizou super, a mulher ficou super feliz que a gente já tinha encaminhado. Então, assim, foi digamos assim, eles nos receberam muito bem, como a gente já tinha encaminhado tudo. Então, a recomendação que eu dou é, embora, se o tipo de visto que tu venha, ele permita isso,
acho bem legal começar no país, assim, de origem, né, como tu comentou, porque isso agiliza muito. E vocês fizeram o processo do visto lá no Brasil completamente por conta própria, ou vocês tiveram algum tipo de consultoria, assim, por exemplo, para aconselhar essa questão de quais documentos que precisava, ou vocês só entraram no site do consulado, viram tudo e... Não, basicamente a gente leu o site do consulado, pegamos tudo que precisava e fomos. Só que aí, o que aconteceu foi que no dia faltou 2 cópias. Tipo, a gente tem lá... Gente, se no site disser assim, ó, precisa de 3 cópias para fazer tal coisa, vocês tirem as 3 cópias, porque eles vão pedir as 3 cópias. E daí tinha algumas coisas, eu acho que a gente... falando da Alemanha, afinal de contas, né? Sim. Eu acho que tinha algumas coisas que a gente tinha só uma cópia. Eu não vou lembrar exatamente o que era, mas, tipo, tinha alguma coisa que a gente tinha uma cópia e daí precisava de mais. E aí a gente saiu correndo no dia lá por Porto Alegre, procurando empresa que faz xerox, cópia, né, para poder fazer as outras cópias e tal. E no final deu certo, né? Mas então, prestem bem atenção. Quem não for fazer, né, com um profissional qualificado, né, para ajudar, preste bem atenção em todos os detalhes, porque senão vocês vão correr no dia. E outra coisa, confira todos os seus documentos antes de fazer o processo, se seu nome está escrito certo em todos os papéis, porque eu tive um problema, eu descobri que eu tinha um certificado que o meu sobrenome estava escrito errado, e eu só descobri quando eu cheguei na Alemanha, que aí eu precisei do papel para um negócio. E aí eles olharam para mim e falaram, não, mas essa aqui, como que eu vou saber se é você, se seu nome tá escrito errado? Aí eu olhei pra cara da mulher e disse, mas moça, é um N. É óbvio que sou eu, né? Ela, não, que o nome tá errado, não sei o quê. Alemães, mais uma vez, né? Aí lá fui eu, tipo, ligar pra minha família, pedir pra ver o papel e mandar pra cá. Então, ó, já faça tudo certo desde o início. Bom tu falar isso do nome, porque o que acontece? No meu caso, eu sou casada, mas eu não tenho o sobrenome do meu marido. E aí, tu tem que sempre ter mais documento para comprovar. Então, assim, tem a certidão de casamento, tem que ter sempre a certidão de casamento, tipo, debaixo do braço. Se tu vai fazer qualquer coisa para provar que eu sou casada com ele, porque o meu nome não é de acordo com o sobrenome. E importante que a certidão, como diz, é traduzida e apostilada, né? E juramentada e apostilada. E aí isso também tem que considerar quando vai encaminhar o visto, porque tem que ser um profissional que esteja listado no site do consulado para fazer essa tradução, né? Tem que ser um profissional juramentado, que eles dizem. Daí depois tem que fazer a apostila de AIA e tudo isso demora um tempo, né? Então, quando for marcar eu ia dizer o termin. Quando for marcar o horário lá no consulado, tem que considerar esse período aí que leva para traduzir os documentos. Quanto mais documento, mais tempo leva, né? Então, isso é importante também considerar. E é importante considerar esses prazos também aí no seu planejamento antes de vir para a Alemanha, né? Porque às vezes você fala lá para o empregador, não, daqui a 2, 3 semanas eu tô aí, e na verdade tem que ver bem direitinho isso aí. E também o planejamento financeiro, porque querendo ou não, cada um desses documentos que precisa ser traduzido, juramentado, fazer apostila, ir no cartório, tudo isso custa, né? Então, de documento em documento vai dando uma soma razoável, porque se tu vem com um companheiro, né, no caso, 2 pessoas já são 2 vezes o custo de cada documento, então, né, acaba dando uma soma ali que tem que considerar também. E quanto tempo que vocês precisaram para fazer toda essa preparação? Digamos que vocês tomaram a decisão no final de 2016 e aí já começaram, digamos, já deram a resposta para a empresa falando, estamos indo, e aí já começaram, ou vocês precisaram, por exemplo, de um tempo para juntar dinheiro, talvez, antes de vir? Como que foi isso? Então, a gente tomou essa decisão em novembro e a gente já começou a encaminhar essas coisas para tradução, a gente já viu tudo que precisaria e já começamos a encaminhar. E é um período ali no final do ano, início do ano, que eles estão muito atarefados, então também... De férias, tem tudo isso, né, feriados e tal, tudo isso influenciou no tempo, mas no final a gente encaminhou o visto em fevereiro e ali no início de março ele já estava pronto, e a gente já tinha toda a documentação, então acabou sendo até bem rápido para nós, assim. E aí,
questão de reserva financeira a gente já tinha, então, assim, foi até meio rápido para a gente conseguir vir, né? Uhum. E aí você chegou na Alemanha. Então, a minha primeira pergunta é: tu tinha parado para pensar no teu trabalho ou para pesquisar, tipo, no teu trabalho, como que era o mercado de trabalho para ti aqui na Alemanha, principalmente em Munique, já que tu já sabia qual que era a cidade onde tu ia morar? Ou primeiro tu veio e aí depois resolvo isso? Como que foi? Foi um pouco de cada coisa, porque assim, na verdade, eu sabia que o mercado era bem aquecido para minha área aqui, né? Até porque tem muitas multinacionais, muitas empresas que são do ramo de tecnologia, muita startup, muita empresa assim. Então, eu já sabia que o mercado estava aquecido. O que não estava combinando com o mercado era a minha qualificação, no caso, né, o meu alemão. Então, eu estava um pouco atrás. E aí eu vim para cá, né? O que a gente decidiu foi, eu vim com a intenção de fazer alemão. E eu cheguei aqui, né? Depois de toda aquela coisa, então eu acho que a gente chegou tipo numa quinta. Na segunda eu já fiz minha inscrição para o curso de alemão, porque eu vim com a intenção de aprender, melhorar um pouco o meu inglês também, para depois poder aplicar para vagas, né? Tu falava inglês já? Eu falava, mas eu não era confiante. Meu inglês, assim, tipo, é aquela coisa, né? Tipo, tu fala inglês, só que, na verdade, no Brasil, trabalhando só com brasileiros, tu não fala inglês todo dia. Tu não sai falando inglês na rua. Então, é aquela coisa, né? Tu não treina, tu não consegue. E aí, eu não era nada confiante, assim, nem no meu alemão. Embora eu já tivesse feito aulas no Brasil, eu comecei do A1 de novo aqui, para ter essa experiência, né, de imersão na língua mesmo. E eu fazia cursos intensivos todos os dias, aqueles que são 20 horas semanais de alemão, e no resto do dia eu estudava inglês. Então o meu dia era só estudando, eu estudava o dia inteiro quando eu cheguei aqui. Nossa, o cérebro no final do dia, ele tipo, como assim? Sim, era bem... Mas foi um momento bem legal, assim, eu desenvolvi muito essa questão do idioma. As aulas de alemão, assim, são muito legais também, porque tu conhece muita gente do mundo inteiro, né? Munique é uma cidade que tem pessoas de muitos países, e sempre tem brasileiro, então eu tenho amigas brasileiras que eu conheci nesses cursos até hoje, então é muito legal, foi um período bem legal. E aí, o que eu fazia nesse período? Eu ficava estudando e ficava olhando algumas vagas, né? Uhum. E aí, olhava ali o que pedia, qualificação, o que poderia, de repente, me encaixar, né, e tal. Mas não aplicava, não tinha coragem ainda, porque eu achava que o meu alemão era muito... Mas tu procurava as vagas em alemão já? Eu procurava vagas na área que eu sabia que eu poderia me enquadrar. E aí, quando pedia alemão, geralmente eles colocam o nível, né? C ou B, eu falava, não, essa aqui já não dá. Aí, quando era só em inglês, eu falei, não, essa aqui já talvez é possível. Então, o que eu comecei a fazer, mesmo antes de aplicar? Eu comecei a ver as habilidades necessárias para desenvolver, para poder aplicar para aquelas vagas. Muito bom. Então, foi assim mesmo, eu estudava inglês, estudava alemão e ficava no LinkedIn. E estudava as vagas. Estudava as vagas. Ficava olhando, porque aqui perto da minha casa tem um monte de empresa, eu ficava olhando também ao redor, né? Mas elas eram todas em alemão, daí eu já descartava. Então... E teve alguma coisa nesse processo, por exemplo, porque tu mencionou ali no começo que tu sentia que tu estava um pouco atrás na questão de formação pelo alemão. Mas tem alguma coisa, digamos assim, na tua formação acadêmica mesmo, que quando tu chegou aqui, ou nas tuas experiências profissionais anteriores, que daí tu chegou aqui e tu pensou assim, isso aqui tá um pouco defasado, ou as empresas aqui já estão trabalhando com essa outra metodologia, com essa outra coisa que eu não tô familiarizada, ou tu se sentiu assim, fora a questão do idioma, que tu teria condições de começar a trabalhar aqui com as experiências e o conhecimento que tu já tinha? Então, na minha área, as coisas mudam muito rápido. Então, muda tudo muito rápido. E com certeza tinha muita tecnologia que eu não tinha experiência na descrição das vagas, né? Uhum. Mas aí sempre tem jeito para tudo, né? Tem como fazer cursos online, porque na área de tecnologia não tem como se formar na faculdade e saber tudo, não tem como.
tu tem que estudar o tempo todo. Na verdade, em todas as áreas, né? Tu precisa se aperfeiçoar o tempo todo, mas na minha isso é muito latente, assim, para qualquer coisa. De um ano para o outro as coisas mudam. Então, sim, tinha muita tecnologia que eu não tinha domínio, que eu não tinha conhecimento, mas eu sempre digo, assim, que a competência, ela vem também da forma como a gente pensa, né, das coisas que tu desenvolveu, que são além das tecnologias ou das ferramentas que tu usa, né? Então, do pensamento lógico, analítico. Se tu tem esse tipo de habilidade, tu consegue dominar uma ferramenta, né? Uma nova tecnologia. Então, era isso que isso que eu sempre pensei, né? E que eu sempre coloquei nas entrevistas e tudo mais, né? Apesar de que daí o que aconteceu, né? Aqui na Alemanha, então eu não aplicava para as vagas, eu ficava com medo porque eu achava que eu também nem ia conseguir falar inglês, que meu inglês era muito ruim, não ia dar, eu ia esperar mais um pouco. E aí aconteceu que lá eu vim em final de março, fiquei fazendo alemão, estudando inglês, ali por setembro, mais ou menos, uma pessoa falou assim para mim, então, que eu conhecia, né, trabalhava numa empresa aqui da minha área, falou assim, então, tem um manager lá na minha empresa que falou para mim assim, eu tô procurando uma pessoa para o meu time com esse qualificações e tal, e tá difícil de encontrar esse perfil, não sei o quê, e daí eu falei assim, olha, eu conheço uma pessoa que fez um mestrado bem nessa área, tá entediada em casa, tá só estudando alemão, acho que ela vai querer trabalhar. Daí quando ele me falou, eu te indiquei pra vaga, eu falei, o quê? Quase tinha um surto. Porque eu não estava aplicando para as vagas, porque eu achava que eu não ia conseguir. E aí ele vai lá e fala, né? E daí ele falou, e ele falou que quer te conhecer. Networking, gente, networking é super importante quando você está procurando emprego. Tipo, eu não procurei. Não apliquei para nenhuma vaga, sério. E daí ele falou assim, ele quer te conhecer. Aí mesmo que o meu coração teve um piripaque. Porque aí, assim, como eu falei, eu não me sentia ainda confiante no inglês. E ele falou assim, não, eu quero saber o que ela fez e tal. Então, o que aconteceu? A gente marcou uma conversa, né? E eu tive que basicamente explicar minha dissertação de mestrado em inglês naquele momento. Que era um assunto super complexo para explicar em português. E aí eu tive que ter vários surtos, assim. Meu Deus, eu não vou conseguir. Meu Deus. E daí foi Mas bem... tu sabia disso antes, para tu pelo menos conseguir se preparar, assim? Ou quando tu chegou... tá. Porque essa pessoa já me falou, ele quer saber o que tu pode contribuir com o time, com o teu conhecimento. Então, assim, outra coisa interessante, talvez, de falar para o pessoal é isso, sabe? Muitas vezes as pessoas vão para as entrevistas querendo contar a sua história. Legal, tudo bem, né? Falar o que tu já fez, a tua experiência, mas o que a empresa realmente quer saber é o que tu vai contribuir, agregar, né? O que tu vai agregar naquele time, o que tu vai entregar, né? E aí foi isso, assim, como ele, tipo, foi um networking, ele não queria muito saber do meu background, o que eu já tinha feito, né, por que eu tinha saído da empresa. Até porque essa questão da indicação, ela é super séria aqui na Alemanha, né, tipo, as pessoas, elas dificilmente vão indicar ou vão recomendar uma pessoa para uma vaga que elas não conhecem, assim, que elas não têm a confiança. Então, quando vem de uma indicação... tem muito mais peso, né, para a pessoa que está contratando receber aquele currículo, receber aquela recomendação de uma pessoa. Então, faz sentido, né, que ele não queira prestar muita atenção ali, essa história de vida, eu quero saber da dissertação do mestrado, né. E daí, o que ele fez? Ele me explicou, nós fazemos isso, o time funciona assim. Ele me explicou tudo como funcionava, né, e perguntou, assim, o que eu tinha, tipo assim, mais ou menos o que ele quis saber foi o que linkava eu com aquele time, né, o que eu teria para contribuir. E aí eu expliquei o que eu já tinha feito, né, e tal, e dele, tá, então talvez tu possa contribuir aqui assim e tal. Então foi, na verdade, assim, não foi nenhuma entrevista, foi meio que, foi uma conversa num restaurante, sabe, foi uma coisa bem informal, assim, que eu até nem sei, porque... Eu vejo muitas empresas alemãs com processos seletivos bem formais, então essa foi uma exceção, digamos assim, né, um processo bem informal, e daí eu expliquei, quase morri, foi muito travado, tudo que eu expliquei, ele teve muita paciência comigo, escutou até o final, entendeu? E aí, que é o mais importante. E aí, sabe aquela sensação de passou, sabe? Então, passou.
Aí fiquei esperando, e aí eu pensei, bom, agora ele vai dizer, né, se eu posso ou não posso contribuir com o time. Aí ele me mandou um e-mail um dia dizendo assim, então, Karine, a gente vai ter um workshop aqui com o time, eu queria que tu participasse. Aí, como se não bastasse, eu tenho que explicar para ele, ele queria que eu conhecesse o time, que era só alemães praticamente naquele time. E Pois daí... mas aí essa vaga, porque tu falou que tu teve que explicar tudo em inglês, mas a vaga era em inglês? Então, eu não sei, eu nunca vi a descrição dessa vaga. Muito bom! Eu não sei que vaga era essa, porque eu sei que houve uma falta de profissional, né? Ele falou assim, eu preciso de um profissional assim, assim, assim. A pessoa disse, eu conheço alguém assim, assim, assim. Beleza, quero conhecê-la, né? E aí foi assim. E aí tu apareceu. Só que daí, isso também é uma coisa interessante, porque tem muitas empresas hoje que já estão fazendo um processo seletivo desse tipo, em que tem uma etapa que é com o time. Eles querem também testar o desempenho do profissional dentro do time. E não só o desempenho, mas o quão você se encaixa, né, com aquelas pessoas. E também para saber assim, qual que é o sentimento que as pessoas da equipe têm para trabalhar com você, porque eles não querem uma pessoa que vai prejudicar a dinâmica da equipe, né? Então, às vezes, se alguém ali, não achei muito legal a forma como o candidato, sei lá, processou o feedback que a gente deu, aí o gerente já vai pensar um pouco se vale a pena contratar. Então, mais uma dica muito importante. Sim, então pode haver algum processo que tenha essa etapa. Então, embora não tenha sido para mim, não foi nenhum teste técnico, nada, foi mais um teste de aderência, digamos assim, né? Ele me convidou para participar de um workshop para conhecer os outros profissionais, para eles me conhecerem, né? E para a gente ver ali né, como é que seria essa dinâmica. Mas não teve assim nada formal, nenhum teste técnico, digamos assim, para mim. E aí foi o dia inteiro esse workshop. Eu fui e eu assim não queria ir. Eu lembro que eu tava com muito medo, mas eu fui. Aí todos os membros eram alemães, menos o meu manager, que ele é italiano, mas os outros todos da equipe eram alemães. E eles, naquele dia, estavam discutindo assuntos bem específicos de uma área, assim, que eu não tinha muito conhecimento, e eles tinham acordado de que, como eu estaria ali, eles iam falar em inglês. E beleza, eles começaram em inglês, tudo muito lindo, tudo muito belo, mas tinha uma pessoa super técnica que estava explicando algumas coisas e ele se esquecia que eu estava ali, e ele começava a falar em alemão. E ele falou, tipo, a metade do workshop só em alemão. E eles se esqueciam, sabe, que eu tava ali. E daí eu ficava com vergonha, né? Eu tava numa posição... é uma saia justa, né? Porque tu tá tentando impressionar, mas ao mesmo jeito tu não tá entendendo nada. E aí eles vão olhar pra você, vão pedir a sua opinião. E aí, o que você vai fazer? Foi exatamente isso. Sério, usei todos os meus neurônios que eu tinha pra entender o que ele tava falando. E daí tu sabe que aqui na Baviera tem um sotaque também muito carregado, então foi assim, sério, foi bem difícil, foi uma experiência, né? E aí passou assim aquele dia, e daí no final foi exatamente isso. Então, Karine, o fulano vai fazer isso, e a Karine vai, o que tu pode fazer? O que eu posso fazer? Então, né? Vou lá buscar um café pra você. Quase isso. No final, meu manager falou assim, então, tu pode me mandar um e-mail, né, falando qual foi a tua percepção desse dia e como que tu acha que tu pode se enquadrar na equipe, o que tu acha que tu pode contribuir, né, já que agora tu conhece os membros, tu conhece os nossos temas mais profundamente, então tu pode, né, entender. E aí eu mandei um e-mail bem sincera, outra dica aqui, pessoal, sejam sinceros, né, no processo seletivo. Ainda mais se o processo for na Alemanha, eles vão esperar sinceridade, né? Eles são um pouco diferentes do nosso jeito brasileiro de trabalhar muito no marketing, né? Óbvio que tu tem que saber se vender, mas eu acho que essa é a minha percepção. Eu acho que alemães esperam muita sinceridade nesse processo. E aí eu escrevi um e-mail super sincero, né? Falei, olha, a parte em inglês eu entendi melhor, a parte em alemão eu entendi bem menos. Mas mesmo assim, eu vejo que vocês precisam disso, eu acho que eu posso contribuir nisso, então, essas são as minhas percepções. Ficou bem grande o e-mail, mas eu fui bem sincera, assim, o que eu tinha entendido, o que eu não tinha entendido,
falei também as coisas que eu não tinha experiência, né, tudo que eles estavam tratando que já estava à frente do que eu já tinha trabalhado, e falei que eu tinha interesse de aprender também, isso aí é bem importante, né, demonstrar o interesse e a abertura em aprender, e daí ele me ofereceu começar a trabalhar em mini job, que é aquele trabalho que tu trabalha 10 horas semanais, né, por 450 euros, acho que é. Então, embora fosse na minha área, eu achei o máximo, assim, porque eu teria mais experiência, né, embora fosse um salário reduzido, mas para mim, né, que não estava nem procurando emprego. Pra quem não estava ganhando nada. Não estava ganhando nada, não estava procurando emprego, né, ia ter a oportunidade também de aprender coisas novas, treinar o alemão e tudo mais. Então, foi super bom. E é legal que isso é uma oportunidade que você tem, digamos, de sentir como que é uma empresa na tua área, num cargo técnico, mas que ao mesmo tempo tu não tem aquela responsabilidade, né? De que se o negócio der errado, a culpa é 100% sua, entendeu? Então, sim, isso também é interessante, vale bastante a pena. Olha, para mim, assim, valeu muito a pena, porque foi, assim, um momento de sentir mesmo se eu ia gostar, se eu não ia gostar, se eu ia me integrar na equipe, né? E aí eu passei alguns meses, agora não lembro quantos meses, nesse mini job, e aí depois surgiu um projeto grande para fazer, e aí eles me convidaram para participar, só que aí tinha que ser mais horas, né, porque daí não podia ser só 10 horas semanais. E aí eu fui contratada, né, com um contrato de trabalho mesmo, e aí como eu estudava ainda alemão, foi 20 horas, eu pedi para ser 20 horas, e aí eu iniciei trabalhando nesse projeto e tal, e aí foi deslanchando, assim, depois eu fui para 30 horas, depois eu fui para 40 horas, e foi assim, daí eu comecei a me envolver em mais coisas dentro da empresa, né, não só com esse time. E acabou que aí o meu alemão também desenvolveu bastante, né, porque hoje eu acho que ele já tá bem pior do que esteve naquela época, porque eu passei licença maternidade, Elternzeit e tudo mais. Mas naquela época ele desenvolveu bastante, porque conviver todo dia ali, né, na época a gente podia ir pro escritório ainda, então tinha tudo isso, assim. Aí foi assim. E aí tu trabalhou nessa empresa até tu entrar de licença ou tu chegou a mudar de emprego depois? Não, aí eu fiquei até, quando foi? 2019, não, 2018, que eu fiquei grávida, e 2019, que a minha filha nasceu, é que eu entrei em licença maternidade, depois Elternzeit, aí eu escolhi também pegar um ano, né, de Elternzeit, para não pegar mais, já que eu estava trabalhando, eu queria, né, continuar trabalhando, então foi assim. Aí meu alemão deu uma pioradinha, né, porque ficar com o bebê o dia inteiro e sem praticar. E depois que você perde esse contato, eu percebi muita diferença depois que começou essa questão da pandemia, assim, de não ir mais pro escritório e não conviver mais com pessoas na rua, assim. Eu sinto que o meu alemão deu uma piorada bem, Sim, assim, Então agora tem que correr atrás do prejuízo. É bem complicado. Essa questão da falta de contato piora muito o alemão, sim. Aí eu fiquei lá, na verdade ainda trabalho lá até hoje, né, depois voltei da licença no final do ano passado e continuo trabalhando lá, mas agora eu tô voltando mais para uma área um pouco mais estratégica, não tão técnica, e aí continuo na mesma empresa. E tu tem alguma percepção, assim, por exemplo, de diferenças de cultura de trabalho? Porque como tu já trabalhava na tua área no Brasil com brasileiros, né, agora tu também tá trabalhando na tua área aqui na Alemanha, o que tu nota de cultura diferente do trabalho? Tipo, como que as pessoas de repente abordam um desafio, um problema que elas têm que resolver ali na empresa, se é tudo muito parecido, se é muito diferente, o que tu tem a dizer sobre isso, assim? Então, na minha área, eu percebo, assim, primeiro a questão de ser mulher, que é sempre minoria, né, querendo ou não, as mulheres são sempre minoria na área de tecnologia, e aqui eu vejo que isso é uma coisa que, tipo, não importa, assim, eu vejo que eles tratam com muito mais leveza e igualdade, assim. A percepção que eu tinha no Brasil é que eu tinha que mostrar o tempo todo o meu valor, que eu tinha que o tempo todo ser muito boa, que eu tinha que o tempo todo estar me destacando para poder, né, ser ouvida e tudo mais, e aqui eu vejo que isso é tudo muito natural, assim, sabe? Que, pelo menos na empresa que eu trabalho, talvez tenha pessoas que tenham outras percepções, eu vou falar da minha, né?
Então, a minha percepção dentro da minha empresa é que não importa se eu sou brasileira, se eu não falo alemão perfeito, né, se nem meu inglês não é perfeito, eu sou ouvida e eu tenho a mesma importância das outras pessoas, sabe? Isso foi muito bom, assim, me sentir dessa forma, ainda mais por estar num outro país, né, e tudo isso. E aí tem também a forma de pensar, né, que a forma de pensar, ela muda de cultura para cultura. E essa questão da abordagem de problemas, ela muda, assim, porque eu vejo que outras nacionalidades, assim, tipo, alemães, vamos supor, né, eles são muito metódicos, eles são muito, assim, de resolver o problema e tem que ser tintim por tintim, e tem que ser dessa forma, e tem que ser perfeito. E nós, brasileiros, já temos um pouco mais dessa questão, não, vamos resolver, mas se não der assim, a gente faz assim. A gente sempre encontra uma outra forma, né, de tentar resolver. E se não der para resolver nos mínimos detalhes, a gente vai botar para funcionar e depois Exatamente. ajeita. É mais ou menos assim, a gente tenta ter ali uma entrega, de certa forma. E o que eu percebo, assim, é que eles travam. Tipo, meu Deus, e agora? O que eu faço? Tipo, esse botão era para ser azul e ele tá amarelo, e agora? Tipo, meu Deus, é umas coisas assim, sabe? E aí, eles se impressionam muito com esse nosso jeito de, não, mas peraí, mas vamos só trocar a cor, é só trocar a cor. Tipo, nossa, resolveu. Então, sabe? Essa é uma grande diferença que eu percebo, assim, que no Brasil todo mundo tenta resolver, né? Vamos tentar de um jeito, tenta do outro. E claro que não vamos generalizar, né, gente? Pode ser que tenha, sim, equipes que sejam dinâmicas, mas, assim, essa é a percepção no geral. E eu converso com outros brasileiros que também trabalham aqui, em outras áreas, inclusive, que também têm essa percepção, sabe? Assim, e nós brasileiros, nós já somos mais do feito é melhor do que perfeito, né? Exatamente. E uma coisa bem interessante que tu falou a respeito, né, que dessa diferença principalmente que tu sente por ser mulher e tal, tu nota que existem mais mulheres trabalhando na tua área aqui ou não necessariamente? Então, eu só tenho experiência numa empresa, né? Sim. Mas, assim, na empresa que eu trabalho é mais. Tem mais mulheres e elas estão o tempo todo sendo contratadas. Então, nas novas contratações, elas estão tendo bastante mulheres. Isso é bem positivo, assim, na minha opinião. É bastante interessante, porque principalmente eu sou formada em engenharia elétrica, né? Então, desde a faculdade sempre tinha aquela situação de que são 50 homens para 2 mulheres, tanto estudando, quanto. E aí, obviamente, que isso mais tarde reflete no ambiente de trabalho, né? Porque você tem menos profissionais mulheres sendo formadas e, obviamente, você vai ter menos profissionais na indústria depois. E isso é uma coisa que eu noto que é bem diferente, assim, né? Eu, aqui na Alemanha, não trabalho necessariamente com engenharia, mas eu tenho colegas que trabalham e, assim, eu vejo na equipe deles, a quantidade de mulheres é bem mais significativa do que era o que eu percebia no Brasil, e eu acho isso muito interessante, sabe? Então, por isso que eu queria saber se tu tem essa mesma percepção. Até talvez eu possa contar uma outra experiência também, né? Que não é de um trabalho voluntário que eu faço. Tem uma escola aqui em Munique chamada Ready School, que eles ensinam tecnologia. Ela tem em Berlim também. Eles ensinam tecnologias para pessoas que queiram ingressar nesse mercado. E aí eles têm um programa que é específico para mulheres, né? Que é o programa, o Digital Women, Digital Career Women, uma coisa assim. Mas ele é só para mulheres. E, assim, eu fiz algumas entrevistas com algumas candidatas, né, para ingressar no programa, e tinham muitas candidatas e muitas pessoas que vêm de outras áreas, né, mulheres de engenharia, que vêm de outras áreas e que querem aprender programação, ou que querem, porque a disciplina que eu estou envolvida é a introdução à ciência da computação, então eles querem ter uma noção ali para ver para que área eles vão dentro da tecnologia, elas no caso, né, e é muito interessante esse interesse das mulheres, porque quando eu entrei na faculdade, por exemplo, e quando eu saí também, era muito pouco, tinha muito poucas alunas procurando conhecimento, e hoje eu já vejo que isso está mudando tanto pelas contratações que estão aumentando, e quanto ali por esse programa voluntário, a gente já pode ter uma ideia, né, porque é gratuito o ensino, tudo, ok, mas tem muito interesse das mulheres, tanto que tem um programa só para elas, né? Então é bem interessante. Mas isso é um programa universitário, porque tu falou que é uma escola, né?
É uma escola, não é universidade, não, é tipo um curso técnico, não sei se é técnico que se diria, mas eles ensinam alguns tópicos dentro de tecnologia para que a pessoa tenha algumas habilidades técnicas para já começar a trabalhar no mercado, né? Então tem cursos de introdução à ciência da computação, tem cursos de programação, tem cursos de cloud, tem cursos de data analytics. Então, tem várias áreas ali dentro que a pessoa pode se inscrever para conseguir uma vaga. Ele é principalmente voltado para pessoas que estão desempregadas, né, para pessoas que estão em situação mais vulnerável e tal, mas é bem interessante, assim, o número de mulheres que se interessam. Ah, isso é muito legal, eu não conhecia, e esse é o tipo de iniciativa que eu acho que faz toda a diferença, assim, sabe? Que tem justamente esse impacto que a gente vê depois no mercado de trabalho, super interessante. Mesmo. E aí, agora, então, né, que você está trabalhando aí nessa empresa, você já está consolidada, você já está aí dominando o mundo, você também está agora se desenvolvendo em uma outra área diferente, né? Que é mais, não sei, talvez, não sei se é bem um coaching que chama, ou qual que é necessariamente a terminologia que tu usa, mas eu queria saber se tu poderia falar um pouco sobre isso também, o que te levou a ter interesse nessa área, se foi a questão que tu mencionou, que tu está envolvida com uma parte mais estratégica agora no cargo que tu está, ou se é um interesse pessoal, como que foi esse processo? Então, na verdade, tudo começa com a maternidade. Eu acho que a maternidade muda muito a cabeça da pessoa, fica um pouco mais surtada. Mas muda muito a nossa visão da vida, da carreira e tudo, né? Então, o que acontece, né? Quando eu passei esse período ali, só com a minha filha, né? Esse mais de um ano ali, quando chegou no final, eu comecei a me imaginar voltando a trabalhar, né? Eu já estava chegando perto do período e eu comecei a pensar se era aquilo mesmo que eu queria fazer para o resto da minha vida, porque eu comecei a projetar, né? Fazer uma projeção da minha carreira, daqui a 5 anos, né? O que eu quero estar fazendo? E aí eu comecei a pensar, poxa, se é para eu gastar o tempo longe da minha filha, eu quero gastar o tempo bem gasto. Quero empregar o meu tempo de uma maneira que seja útil para o mundo, né? Eu vou ser ainda mais trágica. Eu sempre falo que a gente vende o nosso tempo, né? Porque você está sendo paga para uma empresa, então você está desenvolvendo um trabalho que, querendo ou não, enfim, está enriquecendo outras pessoas, então você está vendendo o seu tempo em prol de uma coisa. Por isso que é tão importante você trabalhar numa empresa com que você se identifica, com os valores, e que estejam alinhados com o que você acredita e tal, porque é isso, né? Sim, e foi exatamente isso que eu me dei conta, de que durante toda a minha carreira eu nunca tinha parado para pensar nisso, né, no quanto eu estava contribuindo para os interesses de outras pessoas e não o que eu realmente queria, né, o que eu quero, qual é o meu propósito, né, na face da Terra, o que eu quero fazer. E isso eu nunca tinha parado para pensar, e quando eu parei para pensar, eu voltei a algumas coisas que eu sempre gostei, mas que eu tinha esquecido. Não que eu tinha esquecido, eu tinha meio que abandonado, assim. Então, essa coisa de eu ter iniciado esse voluntariado como professora e também como mentora, né, que os alunos, eles podem ter mentores, e aí eu também sou voluntária nisso, ele vem de um interesse que eu sempre tive pelo processo de ensino-aprendizagem, e depois que eu fiz computação, eu meio que fiquei tão técnica que eu esqueci, assim, que eu gostava tanto desse contato com pessoas, e eu comecei a analisar que em toda a minha carreira, os momentos que eu mais fui feliz eram os momentos em que eu tinha mais contato com os usuários, mais contato com as áreas de negócio, que eu conseguia me comunicar melhor, que eu conseguia resolver os problemas deles. E aí eu comecei a me dar ao direito de repensar a minha carreira, né? De repensar para onde que eu queria ir. E foi aí que eu fiz também um processo de coaching, que me deu mais segurança em olhar para essas habilidades que eu já tinha e que eu gostava, né, de fazer, que eu me sentia feliz fazendo, habilidades de comunicação e coisas assim que eu gosto e que parece que eu não posso gostar disso porque eu sou da área técnica, tipo, isso daqui tá proibido para mim, eu não posso ser assim, eu não posso escrever textão, e eu adoro escrever,
Eu adoro escrever textão, tu vê lá no meu Instagram, né? Porque eu escrevo um monte. E eu pensava, não, mas isso aqui, o que vão pensar de mim? Porque eu sou da área técnica. E aí eu comecei a meio que romper. Você tem que pensar que isso é um diferencial que você tem. Você Exatamente. É uma técnica que consegue traduzir as coisas, entendeu? Isso é maravilhoso. Sim, e eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. E aí eu comecei a pensar que eu queria ajudar mais pessoas a terem esses cliques, entendeu? A começar a pensar também dessa forma e a romper essas barreiras que às vezes nós mesmos colocamos, né? Essas barreiras que eu acabei de falar que todas eu tinha, eu comecei a perceber depois que eu criei meu Instagram, quantas pessoas também tinham, quantas pessoas vinham me falar, olha, eu pensava assim, assim, assim. E isso me deu muita... vontade de ir mais para uma área que tivesse a ver com pessoas, liderança, né? Agora eu estou fazendo um curso de career coaching, assim, tudo isso é experimental, né? Eu estou experimentando para ver o que eu vou gostar, mas eu tenho me identificado muito, tenho tido uma grande realização nessas atividades, em tudo isso que eu tenho estudado, né? Estou fazendo uma pós, e isso tudo tem me dado muita força, assim, para seguir nesse caminho. E também continuo trabalhando com a tecnologia, mas agora eu consigo dar um enfoque mais certeiro, assim, né? Tanto para as minhas habilidades quanto para o que eu quero para o futuro, né? Então, é mais ou menos isso que aconteceu. Tudo culpa de uma certa bebê. Só veio para agregar, pelo que eu estou vendo. Sim. E o processo de coaching que tu fez, foi com um profissional alemão ou foi com algum profissional brasileiro? Foi alguém que tu conhecia aqui, alguém que foi recomendado? Porque eu pergunto essas coisas porque eu tenho a impressão que hoje em dia aconteceu assim eu não sei exatamente qual que é a palavra, mas as pessoas elas não levam mais coach a sério, né? Elas acham que é uma coisa um pouco esquisita e tal, e aí por isso que eu tô perguntando assim, qual que é a tua opinião a respeito, como que tu achou essa pessoa, se tu tinha algum desses preconceitos antes, ou se foi uma coisa muito tranquila. Eu tinha todos esses. Ai, ótimo. E o que acontece? Eu fiz com essa pessoa porque é a única pessoa que eu faria um processo de coaching nesse mundo. Por quê? Eu conheço ela da empresa que eu já trabalhei lá no Brasil, ela é uma profissional super qualificada, ela é psicóloga, e ela também ela tem muita experiência no ramo de RH, né, treinamentos de empresas, e ela é também formada na questão de coach de carreira, e ela agora trabalha só com isso, também treinamentos, né, mas ela, tipo, não atua mais com psicologia, terapia, né, no caso. Por eu confiar, por eu já conhecer, já ter feito cursos com ela, eu confiava muito no trabalho dela, confio muito no trabalho dela, e por isso eu escolhi fazer com ela, mas eu tinha, sim, todos esses preconceitos. E aí, eu fui, olha só que loucura da vida, né? Eu fui fazendo o processo, né? E fui chegando em coisas que eu poderia fazer, né? Tem um processo exploratório, né? De carreiras que seriam viáveis para mim. E aí, um desses tópicos seria coaching. E eu assim, não, meu Deus, isso é loucura. Eu não. Ah, tá, mas isso não é um processo que tu fez dentro do coaching. Sim, é um processo que, tipo assim, o coach de carreira, ele é um processo que tu explora as tuas habilidades e tu explora possibilidades para tu empregá-las, né, da melhor forma. E uma das minhas possibilidades que apareceu para mim também foi essa. Eu falei assim, não, isso aqui... E aí eu comentava com essa pessoa, eu falava assim, não, mas eu penso isso, isso e isso, porque eu penso que a pessoa, para ser coach, ela tem que ser psicólogo, né, tem que ser uma pessoa assim, assim, assim. Então, ela foi me explicando algumas coisas que foi mudando, assim, a minha mentalidade, Ela sabe? foi quebrando os paradigmas, na verdade. Ela foi. E aí ela me explicou também que existem, né, profissionais bons e ruins em todas as áreas, inclusive nessa. E óbvio que como é uma área mais... que tá agora bombando, vai aparecer muito mais gente ruim. E é uma área mais subjetiva, né? Subjetiva, também, porque assim, não tem, assim, digamos, uma regulamentação, né? Então tem charlatões para todo lado. E eu fiquei muito, assim, com muitas ressalvas, até que eu percebi até que eu pensei assim, não, eu vou me dar uma chance. Então eu me inscrevi nesse curso, né? E comecei também a fazer algumas mentorias e tal, e me identifiquei muito, porque o que eu entendi? Que, na verdade, essa história que todo mundo fala, coach não é psicólogo,
Óbvio que não, gente, porque psicólogo é psicólogo, é um profissional qualificado para tratar questões sérias da saúde mental, para fazer uma terapia, uma coisa séria, que é a questão da saúde mental, é uma parte da saúde como todas as outras, né, que você tem que olhar. O coach, ele não tem nada a ver com isso, não quer tratar a sua depressão, né, e quem fala isso está errado, quem fala isso é um profissional que não é qualificado. O coach, ele vem de uma palavra, se eu não me engano, búlgara, não posso estar enganada. Eu sempre achava que era do inglês, tipo, não, o coach é o treinador, sabe? Tipo, é a pessoa que vai... Sim, é o treinador, mas essa palavra, ela tem uma origem, deixa eu lembrar, eu não me lembro agora se é búlgara, que significa, que na verdade a grafia dela é diferente, se escreve com Z, e ela significava aquelas carruagens, a primeira vez que surgiu aquelas carruagens que tinham um telhadinho em cima, sabe? Uhum. O que era aquelas carruagens? Para levar as pessoas de um lugar, do ponto A até o ponto B, sem que elas passassem pelas intempéries do tempo, sem que elas tomassem muito sol, muita chuva. Então, tipo, era o que ajudava a pessoa a chegar num objetivo e acabava protegendo, né? Foi aí que surgiu essa palavra, que foi para o inglês e que hoje está aí, né? Então, dentro da minha pós, a gente também estuda isso, que eu faço pela PUC Rio Grande do Sul, online, né? Que é uma pós em gestão de pessoas, mas também tem disciplinas de coach, que é uma instituição muito séria também, e eles falam sobre isso, então, e aí eu fui, né, estudando, e fui rompendo alguns preconceitos que eu tinha, né, e fui entendendo ali como diferenciar os profissionais, né, charlatões e aqueles que realmente querem te levar do ponto A até o ponto B, né, porque nada mais é do que isso, tipo, te ajudar a chegar nos teus objetivos. E digamos assim, ajudar você a sair do ponto A e do ponto B, né? Porque o coach, ele não vai, imagino que não vai responder as perguntas por você, né? Tipo, não vai fazer as coisas para você, ele só vai te ajudar a determinar ali essas prioridades, essas coisas, para que você faça esse trajeto aí, né? Na verdade, ele vai te fazer as perguntas, né? Quem vai dar as respostas é tu, porque essa é a ideia, né? Que a pessoa seja protagonista nesse processo, né? Que ela tome as suas decisões, né? Na verdade, um suporte ali para te ajudar a ter mais clareza, né? A te fazer as perguntas que vão te fazer pensar de uma maneira a te levar a cumprir os seus objetivos. Essa é a principal ideia. Então, eu estou explorando essa possibilidade aí, né? E é isso, sim, até agora. Ah, legal. E tu quer aproveitar... Não, antes da gente fazer um momento propaganda, eu vou perguntar uma última dica que você poderia dar para as pessoas que estão assistindo aí este vídeo e querem trabalhar nessa área aqui na Alemanha. O que tu recomenda, além do alemão? Porque o alemão eu já uso isso, a primeira coisa que você tem que fazer antes de se mudar para a Alemanha é aprender alemão. Então, além do idioma, o que tu tem de recomendação, assim, para uma pessoa que quer trabalhar nessa área? Tá. Na área de tecnologia, tu diz, né? Tá. Primeiro, que a pessoa conheça o mercado, né? Conheça o que... Porque aqui na Europa as coisas estão um pouco diferentes do que está no Brasil ainda, né? Então, se tu tiver num centro como Rio e São Paulo, já está mais parecido, mas se tu for de algum outro lugar do Brasil, as coisas estão um pouco distantes ainda da realidade que está aqui. Então, que tu estude um pouco as tecnologias que estão em alta aqui, né? E uma coisa, assim, chave é saber cloud computing. Hoje aqui são muito raras as empresas que não estão migrando, que ainda estão naquela arquitetura antiga. Hoje, então, assim, é a base para tudo aqui. E a segunda coisa é que tu não perca o teu senso de competência, porque muitas vezes quando a pessoa muda para outro país, parece que esquece tudo que ela já conseguiu lá, onde ela já trabalhou, esquece que ela, tipo, não, porque eu não falo alemão, porque eu não falo inglês, porque daí, né, não sei o que, como eu fiz, né, no caso, mas a nossa competência, ela vai para qualquer lugar do mundo junto com a gente. Então, tudo aquilo que tu já conquistou no Brasil, toda a tua história, toda a tua carreira, ela continua valendo, não importa onde tu estiver.
Então, essa questão de confiar em si mesmo, eu acho que é super importante, assim, eu vejo muita gente que se muda de país, muitas vezes quando a gente muda, a gente precisa, assim, dar um downgrade, muitas vezes, né, aceitar um cargo inferior, aceitar um salário inferior para começar, mas que a pessoa saiba ter a dosagem correta, sabe, que ela saiba que aquilo ali é transitório, mas ela saiba onde ela quer chegar e que ela confie no potencial que ela tem, sabe? Porque eu acho que isso, assim, é fundamental. Além do alemão, né? Além de estudar o idioma, né? E tudo isso. Eu acho que esse é um ponto-chave, assim, para qualquer área, na verdade. Mas eu acho que isso é muito importante, né? Porque mudar de país já é um grande projeto, mas aí quando acontecem essas situações, como tu colocou ali, às vezes a pessoa tem que pegar um cargo um pouco mais baixo, né? Dar uns passos para trás, assim, é muito importante ter um objetivo claro, né? Aonde você quer chegar com aquilo dali, ter um planejamento de quanto tempo você pretende insistir naquele plano para não virar uma coisa que às vezes não está dando certo, não está te levando para onde você gostaria, e aí você já faz um ajuste para realmente chegar onde quer chegar, sem desistir. Sim, e assim, também não esquecer de comentar com as pessoas, porque por mais que talvez tu não fale tão bem o idioma, mas tu tá trabalhando às vezes num lugar que não tem nada a ver com o que tu almeja. Comenta com as pessoas, olha, lá no Brasil eu me formei em tal coisa, eu já trabalhei em tal área. Comenta o teu background com as pessoas, porque talvez alguém conheça alguém que conheça alguém, né, que pode ter um interesse em ti, porque, né, a gente sabe o quanto é importante isso. Exatamente. Então, Karine, tu quer deixar aqui os teus contatos para as pessoas que têm interesse aí em aprender mais sobre desenvolvimento de carreira, sobre liderança, sobre novos caminhos, onde as pessoas podem te encontrar? Então, no momento, as pessoas podem me encontrar só no Instagram. Ainda não cheguei no nível YouTube, nada disso, né? Eu estou no Instagram, tenho um Instagram chamado Carreira Fora da Caixa, né, onde eu falo um pouco sobre questões relacionadas à carreira, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal também, e também algumas coisas mais relacionadas com a parte de tecnologia, que é onde eu tenho mais experiência, né, então quem quiser pode me seguir lá. Então é isso, gente. Karine, super obrigada mais uma vez por ter se disponibilizado aqui a conversar com a gente, né? Ter tirado esse seu tempo para contar toda a sua trajetória e dar essas dicas, né? Todos esses insights que são muito importantes. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu queria te agradecer também pelo convite, né? Então, muito obrigada. Adoro as tuas entrevistas, então acho que espero que o pessoal goste também. Ai, que bom, eu fico super feliz. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido. Um beijo e até o próximo vídeo.